Olá, hoje eu vou conversar com a Estela Fernandes, que é especialista em carreira e liderança, para falar sobre planejamento de carreira. Estela, tudo bem? Tudo bem. O que você entende por planejamento de carreira, que parece uma coisa meio etérea? Na verdade, assim, planejamento de carreira hoje, independente da posição que você esteja, né? Você pode estar iniciando a sua carreira, você pode estar buscando uma recolocação, você pode estar buscando abrir um negócio, enfim, ser promovido, ou você sente que está descarrilhando e aí você precisa dar um jeito, né, daquilo ali, o que vai acontecer com relação àquilo. Ou seja, independente do estágio da carreira que você esteja, tem uma coisa que hoje é fundamental, que é você empreender o seu futuro. E empreender o futuro não necessariamente é você abrir uma empresa, ter um CNPJ. Sim. Não é isso. Pode ser isso? Pode. Você pode ser um intraempreendedor também, né? Também, né? Mas o empreender o seu futuro basicamente é você entender o que você efetivamente quer com a sua carreira. É você pensar na sua carreira de uma forma estratégica e não de uma forma sonhadora, vamos dizer assim, né? Você formar de uma forma estratégica, você ir seguindo e você ir empreendendo. E empreender é uma arte. É uma arte que exige o quê? Exige você ter consistência, exige você ter competência, exige você ter resiliência, principalmente, porque você vai empreender. Todo mundo que empreende no sentido normal, que é de abrir uma empresa, sabe o quanto que você tem que ser resiliente para conseguir chegar onde você quer chegar, onde você precisa chegar. Então, para mim, o que drive fazer um planejamento de carreira hoje é empreender o futuro. E é fazer o planejamento de carreira pensando como se você estivesse fazendo um planejamento de uma empresa, com todos os passos. Só que você pensando em você. É você pensando em você de uma forma mais estratégica. Uhum. Né? Tá. Outra coisa é o seguinte, mas, por exemplo, tem gente que pode estar aqui perguntando assim, mas, Fabrício, Estela, pode ser que daqui a 5 anos eu queira mudar. Uhum. Aí eu vou planejar e vou mudar depois? Como é que você enxerga isso? Se daqui a 5 anos, você pode fazer um planejamento. Tá? O planejamento estratégico, normalmente, você faz curto, médio e longo prazo. Né? Normalmente, o planejamento estratégico de qualquer empresa, você faz curto, médio e longo prazo. A de carreira é a mesma coisa. Você pensa no curto, no médio e no longo prazo. Você vai fazer um planejamento sabendo onde você quer efetivamente chegar. Então, hoje eu tenho, por exemplo, alguns clientes fazendo planejamento estratégico de carreira iniciantes. Então, tem casos completamente diferentes. Tem o caso, por exemplo, que fez direito e está querendo concurso, mas ele estava querendo concurso e estava desmotivado para estudar. Por quê? Porque ele não estava tendo a visão. Sim. Ele não estava tendo uma visão estratégica. Então, ele não estava tendo uma visão de que, de fato, o que ele quer é ser delegado federal para depois ser um juiz ou um procurador. Ele não estava tendo visão de trilha de carreira, porque ele não estava conseguindo ter uma visão estratégica daquilo. Entender que poderia ser uma etapa, um degrau, subir para atingir o outro. Exatamente. Ele não estava conseguindo enxergar e isso estava desestimulando, né? Ele não estava conseguindo se engajar na coisa mais importante para ele hoje, que é estudar para passar na primeira etapa. Sim. Então, isso dificulta. Um outro ponto que é interessante é o seguinte, sei lá, muitas profissões que estão em voga hoje não existiam há 10 anos atrás. Sim. Piloto de drone, né? Cientista da computação, o próprio motorista de Uber, enfim, o cara que faz aplicativo, gestor de redes sociais, esses caras não existiam. E aí não pode ter alguém que fala, não vou planejar porque eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 anos. De repente, eu estou na faculdade, mas pode ser que as profissões mudem, pode ser que a profissão que eu queira hoje se torne obsoleta daqui a 5 anos. Como é que faz nesse mundo frenético que a gente pode, o mundo pode acabar, inclusive, né? Então, se a gente for pensar nisso, o mundo, inclusive, pode acabar. A gente pode morrer simplesmente. Papai do céu chamou. A gente nunca sabe. Então, se for pensar nessa linha de raciocínio, você paralisa. Então, você tem que pensar de uma forma, por exemplo, eu mesmo não tendo vivido essa frenético agora, mas eu, por exemplo, sou um exemplo de carreira em nuvem e de que fui mudando. A minha formação original é graduação em matemática. Sim. Então, eu comecei a minha carreira dando aula, ministrando aulas de matemática já para graduação, porque, enfim, a universidade próxima de casa tinha uma certa facilidade. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não, porque qual que seria o prático para mim? Né? Qual que seria o mais óbvio? Fazer o mestrado, doutorado e continuar na universidade. Sim. Cômodo, zona de conforto. Sentei, estou quietinha, 5 minutos de casa, tranquila. O que eu pensei? Eu pensei inverso.
Isso há sei lá quantos anos atrás, senão eu vou ficar me entregando aqui também. Mas, enfim, eu pensei o inverso. Eu falei, cara, aula eu já posso. Vou tentar outra coisa. Busquei uma pós na área de análise de sistema, porque nem tinha faculdade na área de informática nessa época. Sim. Busquei uma pós e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu saí totalmente da minha zona de conforto. Entrei Tinha uma na área. correlação. Tinha uma correlação, porque o raciocínio lógico me ajudou e muito a entender o mundo de TI, a entender aquela lógica toda. Mas, por outro lado, dentro da minha carreira, da minha trilha de carreira dentro de TI, eu fui para gestão de pessoas. Por quê? Porque eu fiz gestão de projeto, que é basicamente gestão de pessoas. Então, tinha uma correlação de você entender, de você trabalhar as pessoas de uma forma... Você tem a lógica e o pragmatismo da matemática, da ciência exata, mas você também tinha a coisa de entender como que as pessoas... Você precisa das pessoas. Então, você entendeu como você fazia a carreira. E depois disso, eu me especializei. Eu fui fazer o mestrado na área de gestão estratégica de pessoas, efetivamente. Então, não é que eu planejei, eu vou fazer um mestrado em gestão estratégica de pessoas. Mas eu planejei o seguinte, eu quero chegar, eu quero fazer uma carreira executiva, eu não quero ficar como professor agora. E agora eu estou fazendo o caminho de volta, eu estou voltando para a sala de aula. Então você não tem uma coisa que te prenda efetivamente, mas você precisa ter um senso de direção. Porque ainda que você mude, se você não tiver direção, é pior ainda, né? É pior, é pior. Ah, você pode mudar completamente de uma área para outra, nada te impede. Mas o que você aprendeu dentro daquela área, por mais que você ache que não tenha correlação, você vai levar esse aprendizado para o outro. Então, não existe essa coisa de, eu não vou fazer um planejamento. O planejamento, na minha visão, você tem que... É um desafio de hoje em dia, né? Você tem que viver o presente, mas eu costumo dizer o seguinte, eu vou viver o presente, mas, por exemplo, eu estar vivendo esse momento com você agora, eu tive que fazer um planejamento mínimo para estar aqui. Sim. Então, não existe essa coisa de você só viver o presente se você também não fizer um planejamento mínimo para viver aquilo que você quer. Sim, com certeza. Né? E o que eu penso é o seguinte, a gente vê, e é muito curioso isso, porque a gente acaba falando da juventude, das mudanças, o jovem mais frenético, querendo muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu percebo, e aí por vivência no mercado, que muitos profissionais muito bem-sucedidos, eles não planejaram a carreira, ela simplesmente aconteceu. Aí, quando acontece um percalço, que é natural, perde o emprego porque a empresa se fundiu, saiu do país, ou, enfim, se reestruturou, ele simplesmente não sabe o que fazer. Não sabe. Por quê? A importância do planejamento, então, ela funciona até para quem já está no meio da carreira ou até quase no final, né? Sem dúvida, sempre, sempre. Por quê? Porque você está pensando de uma forma estratégica, você está tendo diretriz. Então, mesmo quando acontece isso, de, por exemplo, imaginar que descarrilhou na carreira, né, é o momento de descarrilhar. Se você já tiver um direcionamento, se você tiver uma noção de para onde você quer por conta dos seus propósitos, seus valores, enfim, do que você quer para você, das suas diretrizes, e não da diretriz da empresa, Sim. das suas diretrizes, você consegue achar um outro rumo e aí fazer um novo planejamento. Não é que você, não é Gabriela, gente, nascer assim, morrer assim, eu vou fazer um planejamento, não vou poder mudar, não é isso. Mas também não é viver Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, entendeu? Tudo é equilíbrio, tudo é uma questão de você ter bom senso, de ter equilíbrio. É porque o que você falou funciona. Às vezes, você quer mudar de área, você não tem experiência. A única referência que você vai ter é que você, na outra área, que era muito diferente, você performou. Você vai ter gente que vai falar, ele não sei se ele entende da área que ele quer trabalhar, mas esse cara performa, se entrega, se dedica, então acaba virando, no mínimo, como referência para o novo negócio. No né? mínimo, até porque, hoje em dia, as competências dinâmicas e emocionais, elas valem muito mais do que as competências técnicas. Gente, TI, a gente tinha na nossa equipe, eu tinha na nossa equipe educação física, advogado, engenheiro, arquiteto, tinha de tudo, porque não tinha uma faculdade na época disso. Então, você tinha de tudo que você podia imaginar, e funcionava. Por quê? Porque as pessoas tinham a capacidade de trabalhar com o novo, que é o que precisa hoje. E ter foco nas metas, né? E foco, mas para você ter foco, você tem que ter diretriz. Senão você não Você precisa saber, senão como é que você vai dar foco em quê? Se você não souber onde você está querendo realmente chegar. Perfeito. E para finalizar, a gente fala muito com o público mais jovem, qual o recado que você daria para essa juventude que nos assiste e que não tem a menor noção
de planejamento de carreira, ainda mais agora que a gente falou que tem gente mais velha que não planeja. Que É. recado você dá para eles? Tá? Otimista, por favor. Otimista sempre, sempre. E esse é o primeiro ponto, sempre otimista. Acreditar sempre, né? Sempre, sempre otimista, porque senão, na verdade, assim, a negativa ele não ajuda em nada. O otimismo minimamente vai fazer você se sentir bem. Então, Tem uma negativo frase- nunca. Tem uma frase, só desculpa te interromper, dizem que todo otimista é um cara mal informado, mas eu vou ser eternamente otimista sempre, né? Tem que ser otimista. Tem que ser otimista. Agora, o que a gente precisa é ser otimista e ter uma estratégia. Gente, estratégia é tudo. Você precisa de duas coisas na vida: ter competências emocionais e estratégia. Se você tiver isso, você vai onde você quiser. Entendeu? O céu é o seu limite, né? O céu é o limite, porque assim, essa coisa do empreender o futuro, eu vou terminar como eu comecei. Essa coisa do empreender o futuro é isso, é você conseguir ter noção. Você não precisa tecnicamente dominar tudo. Não é isso que vai fazer diferença, até porque foi o que você falou, daqui a pouco a profissão não existe mais. Perfeito. Não é essa a diferença. A diferença é você se conhecer, isso tem a ver com competência emocional, e você ter uma noção estratégica, ter um caminho, uma direção, uma diretriz para você seguir naquela trilha, fazer uma trilha de carreira nesse sentido. Maravilha. Obrigado. Eu conversei com Stella Fernandes sobre planejamento de carreira. Um abraço. Tchau.